com o que nós já iniciamos. Revelação versus, realização. Revelação e realização. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Está lá em Daniel capítulo 11, 32. Então, o conhecimento de quem é Deus, o conhecimento do Senhor, ou receber as instruções de Deus, está alinhado com a vontade de Deus, nos fará crescer, nos fará sermos fortes e nos fará também a realizarmos proezas. Então, à medida que eu cresço no conhecimento da palavra de Deus, à medida que eu alinho o meu pensamento, a minha vida com o propósito de Deus, ou conhecer a quem é Deus, isso me torna forte. Conhecer a Deus determinará o que eu serei e poderei fazer, ser forte e fazer proezas, tá? Amar ao irmão, 1 João, amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, quando nós conhecemos a Deus, nós podemos amar, honrar e servir as pessoas. Nós podemos alinhar isso. Quando nós convivemos, sentando, conversando, estando juntos, nessa mesma visão. Por quê? Porque nós começamos a fazer parte de uma grande família. Então, quando eu tenho essa revelação de Deus, eu começo a exercer esse amor. Eu começo a ser forte também nesse amor. Quantas pessoas nós conhecemos no mundo que são tristes, amarguradas, não querem relacionar com ninguém. São pessoas que não conseguem de forma nenhuma abrir seus corações, independente se tenham sido feridas ou machucadas pela vida, Então, a palavra forte, shazak, significa fortalecer, prevalecer, endurecer, ser forte, tornar-se forte, corajoso, ser firme, ficar firme, ser resoluto, ser persistente. Eu amo isso porque, nossa, quando a gente olha lá para trás, e vê o quanto, infelizmente, nós fomos machucados, feridos, como eu, muitos até que queriam suicidar, queriam dar cabo da vida, e hoje nós nos levantamos, hoje nós nos alinhamos, hoje nós queremos viver, até mesmo quando você está doente, não, Deus, eu profetizo saúde, eu profetizo força de Deus. Por quê? Porque essa nova essência de Deus começa a fazer parte da sua e da minha vida. A expressão fará proezas do hebraico, azar, significa fazer, manufaturar, realizar, fabricar, trabalhar, produzir, agir, executar e efetuar. Toda vez que eu me lembro que eu falo isso, ou quando a gente estuda algo semelhante, eu vejo muitas vezes, e não é, pelo contrário, eu acho legal, Quantos muitas vezes estão nas praças, o cara bota lá aquela caixinha de som, e aí aquele barulho, aí você está lá, está só ele, a mulher, às vezes o filho ou 2 irmãos, e está lá, passa 2, 3 horas, fazendo, realizando, produzindo, muitas vezes sem eficácia, mas está fazendo, está fazendo, certo ou errado, não sei, quem sou eu para julgar, mas está ali, porque quando uma pessoa recebe essa revelação de quem é Deus, ele quer fazer, ele quer realizar, mesmo que muitas vezes não seja da forma correta, Então, a forma de se conhecer a Deus, Mateus 16, respondeu Jesus, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Quando Deus ele começa a se revelar a nós, a maturidade começa a ser produzida. Ali nós vemos um Pedro, que começa a ter revelação de quem realmente era Deus. Revelação que produz revelação. Sempre que temos uma revelação acerca de Deus, também teremos uma revelação acerca de nós
mesmos. Foi como ele disse, né? Eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Tu és Pedro, sobre esta pedra. E aí, Deus é tremendo, né? Como no começo, o Senhor falou a nós, a mim, a você, o propósito dele para você, o propósito dele para mim, é que nós possamos ser verdadeiros libertadores da nossa geração, especialmente das nossas famílias. Por isso você e eu somos tão resistidos, porque à medida que nós conhecemos a Deus, Deus também vem e revela quem somos e o propósito dele para nós. Eu também te digo. Então, revelação que produz revelação. Os dois tipos de revelação. Há dois tipos diferentes de revelação a nosso respeito. Virtude, vamos lá. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como Ele. Então, o nosso aperfeiçoamento é exatamente porque Ele é quem nos aperfeiçoa. Não há virtude em nós, não há bondade. Ontem o Daniel estava conversando, a gente conversando no carro, e Daniel hoje vai dar o estudo da célula, aleluia, glória a Deus. E aí a gente conversando, ele me perguntando, né, sobre a questão de sermos fortes, né? Quando a gente, de certa forma, não sei, alguma coisa assim, tipo, como eu posso fazer a parte de Deus. Eu falei, não, nós só podemos fazer com Deus. A graça, na verdade, é quem nos fortalece. Não somos fortalecidos apenas porque achamos que somos fortalecidos, mas porque é a graça que nos fortalece. Se tirarmos ela, acabou, não tem nada mais, não vai mais acontecer nada. Então, a virtude que vem sobre nós é porque é a graça de Deus, é a vida e o amor do Pai que nos aperfeiçoa. Então, nós só chegaremos no dia do juízo e teremos certeza que seremos salvos, não é pelo mérito humano, de forma nenhuma, de maneira nenhuma, mas é porque o amor de Cristo, o amor de Deus nos aperfeiçoa. Porque se fosse depender da gente, e aí eu vou falar para você agora que é casado, você sabe que muitas vezes você, né, se indispõe com a mulher, a mulher com o marido, aquela coisa, e se não for o amor de Deus nos aperfeiçoando, e isso também acontece entre irmãos, entre pessoas, é tão somente pelo amor de Jesus que nos aperfeiçoa. Então nós temos as virtudes e os defeitos também, né? Exemplos de quem enxergou suas falhas. Vamos lá? Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, exclamou: ah, Senhor, soberano, eu vi o anjo do Senhor face a face. Isaías, então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Pedro, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afaste de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Então, essa revelação que também nos mostra os defeitos, as faltas, as falhas. Gente, isso é muito sério. O apóstolo Paulo, ele nos leva a um pensamento de sempre considerarmos o outro superior. Ou seja, mesmo que a pessoa muitas vezes não fale bem de você, mesmo que muitas vezes ela não se alinhe muito, mas é minha obrigação dizer: Deus, foi o Senhor que morreu por ela. Quem sou eu para, de certa forma, argumentar alguma coisa? A maturidade, ela vai vindo, ela vai entrando no nosso coração, e a gente vai, de certa forma, sendo aperfeiçoado, reconhecendo os nossos defeitos. Uma vez que a revelação de Deus nos leva a enxergar coisas boas e ruins,
Como devemos nos relacionar com cada tipo de revelação que temos? O único propósito de Deus mostrar as nossas fraquezas é o de nos transformar e não o de nos condenar. Nossa, a gente está falando isso aqui direto. Quando você reconhece que você precisa de mudança, que a maldade está dentro de você, nós somos maus, Jeremias diz isso, que o nosso coração é ruim desde a nossa mais tenra idade. Isso não é para trazer condenação, é para trazer uma transformação, é para melhorar o seu coração, para tornar alguém melhor. O propósito não era destacar a fraqueza deles, e sim encorajá-los a uma missão a ser realizada. Nós vemos isso na vida de Pedro, né? Pedro, meu Deus, negou a Jesus, e Jesus pergunta para ele: e aí, tu me amas, tu me amas, tu me amas? Senhor, tu sabes de tudo, olha, eu sou um pecador miserável, eu não sou nem digno de... Então, quando você começa a reconhecer isso, quando você reconhece que é Deus na sua vida, que não é por você, facilita muito. Porque a vontade de Deus não é... A gente vai falar um pouco sobre isso amanhã. Não é vontade de Deus nos humilhar. Deus não tem prazer em nos humilhar. Nós, o Derek Prince fala isso, nós é quem precisamos nos humilhar. Deus, Ele nunca vai dizer assim: eu quero que você se humilhe, porque senão... Não, Deus falou: olha, você tem que se humilhar, agora fica com você. Ou seja, reconheça que você é fraco, que você é dependente, mas é você. E aí eu decido se eu vou querer ou não me humilhar. Deus não vai me forçar. Deus não nos força, tá? Quando a Bíblia destaca as fraquezas dos que Deus chamou, nunca é para trazer a ideia de empecilhos. Pelo contrário, é sempre com a ideia de que, apesar das fraquezas, esses homens e mulheres fizeram proezas. E Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu seus frutos. Então, observa, né, que o destaque da fraqueza, o destaque, de certa forma, dos defeitos humanos, era para tornar-nos, para nos tornar homens e mulheres que em Deus venham fazer proezas. Eu não lembro, eu contei essa história aqui, eu não lembro o nome do homem de Deus, eu vou até pesquisar de novo, mas eles estavam numa campanha de oração, ele tinha um dom de curas e milagres, era notório, e havia uma fila de mais de 3.000 pessoas, 3.000 pessoas, todo tipo de doença que você puder imaginar, de câncer, de diabetes, todo tipo de doença, e ele começou a orar ali por essas pessoas, mas ele orou tanto, passou horas e horas, entrou na madrugada, ele já fraco. Aí muitos desses obreiros pegavam a mão dele para botar na cabeça das pessoas, mas teve uma hora que ele, de tanta fraqueza, ele caiu. Aí, antes disso botaram ele numa pedra, aí o pessoal já passava se abaixando, e com muita dificuldade ele ficou ali por horas, mas teve uma hora que ele apagou, de tão cansado. E levaram ele para descansar. E aí o Espírito de Deus pediu para que todas as pessoas agora tocassem naquela pedra que ele estava sentado. E era impressionante como as pessoas eram curadas ali, tocando só na pedra. Lógico que, graças a Deus, ninguém fez um culto para a pedra. E ninguém adorou a pedra depois. O pessoal entendeu muito bem o que Deus queria fazer. E aí a gente vê como Deus, Ele nos encoraja, mostrando a nossa fraqueza. É como diz a Escritura: eu corrijo a quem amo e açoito a quem eu quero bem. Então a correção, ou mostrar como pai e mãe que somos, muitas vezes mostramos os defeitos, os erros dos filhos e os corrigimos para que eles se tornem melhores. Então é perfeitamente normal. Agora,
Como lidar com os dois aspectos dessa revelação, né? Dentro da virtude e dentro do defeito. Como lidar? Como é que nós podemos fazer isso? O problema é que muitos só enxergam ou a sua fraqueza ou a sua força. E aí é muito importante chegarmos os dois. É por isso que a gente tem que trazer esse equilíbrio. Eu tenho que enxergar que eu posso, mas eu também tenho que enxergar que eu sou fraco. Você vai numa igreja onde o cara só... Você pode, Deus vai te dar isso, você faz aqui, entendeu? Deus perdoa todo o pecado, não se preocupe. Então, aí é um extremo, né? O cara é pecador e termina muitas vezes, infelizmente, não entendendo que ele é fraco. Ou também tem aquela igreja só do... Você vai para o inferno, a condenação, você não presta, vai para o inferno. Se você não é inferno, você vai para o inferno, vai queimar no inferno. Já é o outro extremo. Tem que haver a disciplina e tem que haver o encorajamento. Deus sempre traz esse equilíbrio. Deve haver um equilíbrio entre fraqueza e força. Os dois têm sua importância. Perceber nossas fraquezas nos permite ser trabalhados por Deus e não nos gloriarmos em nós mesmos, né? Mas ele me disse: minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que eu sou forte. Que maravilha, né? Que equilíbrio isso na vida de Paulo. Perceber a nossa força nele nos permite realizar grandes coisas. Está lá? Isso. É a mesma? Eu estou... Aí, forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e de suas foices façam lanças. Diga ao fraco: sou um guerreiro. Amém? Então, é interessante como Deus se move até nisso, né, gente? Se você perguntar para mim: pastor, estava no script isso que Deus ia falar conosco hoje, na forma com que nós somos chamados para mudar o ciclo geracional, a cura da ferida? Não estava. É impressionante como o próprio Deus, ele manifesta a vontade dele no culto. Ele vem e nos encoraja e fala conosco, aí vem o estudo, porque é quase a mesma coisa. Pá. Então, assim, é Deus quem, de certa forma, move o ambiente nas nossas vidas. Então, é Ele que te aperfeiçoa. É a vontade dele que vai fazer com que você seja encorajado, mesmo na fraqueza. Nossa, quantas vezes eu sei que vocês também já sentiram isso. Aquela fraqueza, e de repente, Deus, te levanta e você sente a fortaleza do Senhor. Amém? O conhecimento de Deus é mais do que saber algo sobre Ele, né? Crescendo na revelação, né? Como crescer nessa revelação? Tópico 4. O conhecimento de Deus é mais do que saber algo sobre Ele. É uma experiência progressiva. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo, pois tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. A vereda do justo é como a luz da alvorada que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. Ou seja, à medida que nós vamos conhecendo a Deus, isso vai sendo revelado, isso vai sendo mostrado. É como uma criança mesmo, que à medida que cresce, ela vai tomando mais responsabilidades. A mesma coisa você, sou eu, somos nós. Nós vamos crescendo nessa revelação de quem é Deus, crescendo, sabendo mais de Deus, crescendo realmente nesse amor de quem é Ele, né?
tendo intimidade com Ele. Esse seria o termo correto, né? Sermos íntimos de Deus. Mas tem que ser progressivo, não tem como Deus chegar e revelar assim, pá, pronto, isso aqui sou eu. Moisés pediu isso e Deus falou: olha, não, homem nenhum conseguiu permanecer de pé, né, com esse pedido. Tá? A importância da oração na revelação. Clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Então, à medida que nós crescemos nesse conhecimento de quem é Deus, né, à medida que nós oramos, na verdade, à medida que nós buscamos na oração, no jejum, nas escrituras, em bons livros, até mesmo testemunhos, experiências, né, com pessoas, isso vai nos levando e nos conduzindo a um nível mais profundo de revelação. Nós passamos a ser íntimos de Deus, nós passamos a realmente conhecer intimamente o coração de Deus. E quando eu falo conhecer o coração de Deus, é conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Uma pessoa que conhece a vontade de Deus para ela nunca vai colocar o Senhor em segundo plano. Às vezes a gente pode até durante essa caminhada, por conta da nossa natureza humana, falhar. Mas lá no nosso espírito, porque temos essa intimidade com Ele, porque nós o desejamos, Ele vai se revelando. E à medida que Ele se revela, a gente entende e compreende que não dá para viver sem Ele. E aí você pode dizer verdadeiramente: Senhor, ainda que o Senhor me mate, ainda que o Senhor me leve, mas eu não vou sair da sua presença, eu vou estar no teu propósito. Amém, gente? Bom, eu decidi com os pastores, ficaria muito corrido, muito acelerado demais, darmos 2 lições. Então, combinamos que será apenas uma lição, todo sábado, para que você possa realmente, como foi feito hoje, parabéns à turma da mídia, por ter feito esses PDF, ficou bem legal, fica até mais fácil dos irmãos entenderem. E aí nós paramos hoje nessa primeira lição, e na semana que vem a gente fala sobre identidade transformada. Está muito linkado com o que nós falamos sobre o caráter do obreiro aprovado. Amém? Vamos orar? E o pessoal até me lembrou, porque sábado passado a gente também não ministrou dízimo.